galera, eis a matemática com Ana Cristina. Nosso assunto hoje é MDC, máximo divisor comum. Lembrando que o que são divisores? Divisores são aqueles números que são divisíveis, que a gente consegue dividir e ter uma divisão exata. Ou seja, são aqueles que ocorre o resto, zero. Então, aqui temos o exemplo do 12, que é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Qualquer número que formos dividir vai dar um resultado exato e o resto na divisão será zero. Então, aqui, para nós fazer o MDC, nós vamos fatorar e usaremos os números primos, assim como nós fizemos no MMC. Então, os números primos, lembrando, é 2, 3, 5, 7, 11 e vai ao infinito. Os mais comuns são esses. Agora, nós vamos fazer o MDC. Os números que nós vamos usar é o 20 e o 24. Bom, toda vez que formos fazer o MDC, nós vamos começar sempre pelo menor número primo e vamos usar o critério de divisibilidade para verificar. Se você observar, ambos números 20 e 24 são divisíveis por 2, porque ambos são pares conforme o critério de divisibilidade. Então, eu destaquei o 20 e o 24 e coloquei estrelinha. Quando ambos números envolvidos são divisíveis por aquele número, a gente destaca e bota estrelinha, bota qualquer coisa lá. Aqui eu tô colocando estrelinha para destacar mesmo. Então, vamos agora dividir 20 e 24 por 2. 20 dividido por 2, a gente coloca o resultado embaixo. 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12. Ambos números são pares divisíveis por 2, então eu destaquei e coloquei estrelinha. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. Aqui, se você observar, 5 não é divisível por 2. Então, eu não destaquei nem botei estrelinha, porque tem que ser todos os números envolvidos. Mas continuei a desmanchar esse número, fatorar. Então, vou dividir ainda por 2, porque temos o 6. Então, coloquei o número 2 ali. O 5 não dá para dividir por 2, baixa. 6 por 2 dá 3. Agora, não posso mais usar, uso o próximo número primo, que é 3. Não temos dois números aqui divisíveis por 3, então não destaquei. Então, o 5 eu baixo, 3 por 3 dá 1. Agora, o próximo número que eu uso é o 5. 5 por 5 dá 1. 1 baixa, parou aqui. Quando chegamos no 1, parou o processo de fatoração. Então, nós vamos usar os números que marcamos aqui, que você observar que ambos foram divisíveis, que são o 2 e o 2. Então, o MDC vai ser a multiplicação desses números. Então, 20 e 24, o MDC deles é 2 vezes 2, que resulta em 4. E o que significa isso? Que esse 4 é o máximo divisor comum que eu posso ter. Que é isso? Quando eu for dividir, vai dar um resultado exato, vai dar um número inteiro. 20 por 4 dá 5. Então, se eu for fazer essa divisão, vai dar 5 e não resta nada. Assim como o 24 por 4 dá 6. É o máximo que eu posso dividir, que dá uma divisão exata. Agora, vamos fazer o MDC de 18 e 60. Sempre o mesmo processo. Se você observar 18 e 60, ambos são pares divisíveis por 2, que é o meu menor número primo que eu tenho que usar. E eu destaquei e coloquei estrelinha. Então, vou fazer a divisão. 18 por 2 dá 9, 60 por 2 dá 30. Continuando com 2, porque 30 é dividir por 2, 9 já não é.
Não destaquei aqui porque não são os dois. Mas eu vou fazer o que? Vou baixar o 9, 30 por 2 dá 15. Aqui não posso mais usar o 2. Vou usar o próximo número primo, que é 3. O 9 e o 15 são divisíveis por 3, então eu destaquei e coloquei estrelinha. Continuando aqui, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Ainda tem que usar o 3, então vou continuar usando o 3. 3 por 3 dá 1, baixei o 5. E o próximo número primo que eu vou usar é o 5. Então, vou repetir o 1, 5 por 5 dá 1, parou aqui o MDC. O que vai ser o MDC? Vão ser esses números que eu destaquei aqui em estrelinha. Então, o MDC de 1860 é 2 vezes 3, vou multiplicar eles, dá 6. Isso significa que o máximo divisor comum desses números envolvidos é 6. O que significa isso? Que são, aqui, se eu pegar o 18 por 6 dá 3, temos uma divisão exata, não resta zero ao dividir. Da mesma forma que o 60 por 6 dá 10. Esse é o máximo que eu posso dividir e dar exata a divisão. Então, o máximo divisor comum de 1860 é o 6. Agora, vamos fazer o MDC de 6, 12 e 15. 3 números. Usando sempre o mesmo critério. Começamos pelo meu menor número primo, que é o 2. Aqui temos o 6 e o 12, que é divisível por 2. O 15 já não é. Não destaquei, não botei estrelinha. Mas eu vou dividir. 6 por 2 dá 3. 12 por 2 dá 6. Baixei o 15. Continuo dividindo por 2. Então, aqui 3 eu baixo, 6 por 2 dá 3, 15 eu baixo. Aqui agora o próximo número primo que eu vou usar é o 3, porque aqui esses números não são pares. Ambos são divisíveis por 3. Então, se você observar, todos eles são, eu destaquei e botei estrelinha. E vou dividir. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Não destaquei aqui porque agora o próximo número primo que eu vou usar é o 5. E não são os 3 números que eu vou dividir por 5. Apenas o 5. Então, baixo 1, 5 por 5 dá 1. O MDC de 6, 12 e 15 será apenas o 3. Porque se você observar, todos os elementos são divisíveis por 3, tá? É o máximo divisor comum. Então, o que significa isso? Que se qualquer número que eu pegar ali envolvido, eu posso dividir por 3 e dar uma divisão exata. Então, 6 por 3 dá 2, 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5. O máximo divisor comum é o 3. Agora faremos o MDC de 36 e 90. Lembrando que sempre começamos pelo menor número primo, que é 2. Critério de divisibilidade é ser par. Ambos são pares e divisíveis por 2, então destaquei e coloquei estrelinha. E agora dividindo... 36 por 2 dá 18, 90 por 2 dá 45. Continuo usando 2. Por que eu não destaquei? Porque 45 não é par e não é divisível por 2. Só destaco quando ambos são divisíveis. Dividindo 18 por 2 dá 9, 45 eu baixo. Agora, não posso mais usar o 2, eu vou usar o 3. Se você observar, 9 e 45 são divisíveis por 3, então, ambos são, eu destaquei e coloquei estrelinha, e vou dividir. 9 por 3 dá 3, 45 por 3 dá 15, ambos são divisíveis por 3, destaquei e coloquei estrelinha. E divido, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, e não tem mais
número divisível por 3. O próximo número é o 5, onde eu baixo 1, 5 por 5 eu divido, dá 1 e terminou o MDC. Bom, o MDC nós vamos multiplicar os números que ali eu destaquei, né? Que no caso é 2 vezes 3 vezes 3, e vai resultar, vou multiplicar, dá 18. Então, o MDC de 36 de 90 é 18. O que significa isso? Que o máximo divisor comum dos números envolvidos é o 18. Então, o que é isso? Resultado de uma divisão é 0 e eu posso dividir, vai dar um inteiro. Então, 36 por 2 por 18 dá 2 e 90 por 18 dá 5. Isso aqui é o máximo que eu posso dividir. Agora faremos MDC de 72, 120 e 420, 3 números. Sempre da mesma maneira. Ambos são pares divisíveis por 2, então coloquei aqui em destaque, coloquei estrelinha. Todos eles são comuns na divisão do 2. E vou dividir. 72 por 2 dá 36, 120 por 2 dá 60, 420 por 2 dá 210. Se você observar, todos eles são pares divisíveis por 2, então eu destaquei, botei estrelinha. Então, vou dividir por 2, 36 por 2 dá 12, 60 por 2 dá 30, 210 por 2 dá 105. Bom, aqui nós temos o 12 e o 30 que são pares divisíveis por 2, 105 já não é. Então, não destaquei aqui nada estrelinha. Então, o próximo número continua ainda sendo 2, mas o que eu vou fazer? Vou fazer 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15 e vou baixar o 105. Ainda tem o 6 que dá para dividir por 2, então continuo com 2, 6 por 2 dá 3, 15 eu baixo, 105 eu baixo. Próximo número primo é o 3. Todos os 3 elementos aqui, todos os 3 números são divisíveis por 3. Eu destaquei e coloquei estrelinha. Então, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, 105 por 3 dá 35. Agora, não posso mais usar o 3, o próximo número primo que eu uso é o 5. Vou fazer a divisão, não vou destacar porque não são os 3 números. Então, baixa 1, 5 por 5 dá 1, 35 por 5 dá 7 e o próximo número primo é 7. Vou baixar 1, dividir 7 por 7 dá 1, terminou o MDC. Então, MDC aqui de 72, 120 e 420 é a multiplicação desses números em destaque aqui, 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Isso significa que o 12 é o máximo divisor comum, ou seja, qualquer número que eu dividir aqui dá uma divisão exata, o resto é 0. Então, se eu dividir 72 por 12, dá 5, um número inteiro. Se eu pegar 120 por 12, dá 10, é um número inteiro. Assim como 420 por 12 dá 35, é um número inteiro. Bye, beijinhos da prof, até uma próxima, até a próxima.